Ela acordou com o estômago doendo mais do que a barriga pesada de 7 meses. Não era enjoo de gravidez, era fome mesmo. Daquelas que fazem a cabeça girar e o corpo tremer devagar. O sol ainda nem tinha aparecido direito quando ela se sentou na beira do colchão fino, respirou fundo e passou a mão na barriga, tentando acalmar o bebê que se mexia inquieto, como se também sentisse a falta de comida. A casa era pequena, silenciosa e vazia. Não havia cheiro de café, nem panela no fogo, nem pão sobre a mesa. Só um resto de arroz endurecido da noite anterior, guardado numa panela velha, que ela sabia que não dava nem para enganar o corpo. Mesmo assim, abriu a tampa, olhou por alguns segundos e fechou de novo, como quem aceita uma derrota sem forças para lutar. Ela tinha aprendido a fazer isso. Aceitar. Aceitar a fome, aceitar o abandono, aceitar o silêncio. O pai do bebê tinha ido embora quando soube da gravidez, dizendo que não estava pronto para ser pai, mas estava pronto o bastante para desaparecer. A família, que antes prometia apoio, começou a sumir aos poucos, como se a barriga crescendo fosse um problema contagioso. Ela não pedia mais ajuda, não ligava mais. Não queria ouvir conselhos vazios, nem frases prontas. Só queria sobreviver até o dia seguinte. Às vezes, o medo maior não era morrer, era o bebê não resistir. Era essa ideia que a fazia chorar baixinho à noite, para ninguém ouvir. Naquela manhã, tentou se levantar rápido demais e quase caiu. Segurou na parede, respirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos. Só mais um dia, sussurrou para si mesma. Só mais um. Saiu de casa devagar, com uma sacola vazia na mão, sem saber exatamente por quê. Talvez fosse esperança, talvez fosse desespero. As ruas ainda estavam quase vazias. Algumas portas fechadas, alguns cachorros deitados nas calçadas, o barulho distante de uma moto passando. Ninguém olhava para ela, e de certa forma ela já estava acostumada a não ser vista. Caminhou sem destino, sentindo o peso do corpo, da barriga, da vida. Em certo momento, parou em frente a um pequeno mercado, mas não entrou. Não tinha dinheiro. Ficou ali alguns segundos, olhando para dentro, vendo prateleiras cheias, e sentiu uma vergonha que queimava mais do que a fome. Virou o rosto e seguiu em frente. Foi quando decidiu sentar num banco de concreto, perto de um lugar esquecido da cidade, onde quase ninguém passava. O corpo não aguentava mais. Sentou, apoiou as mãos na barriga e, pela primeira vez em muito tempo, falou com Deus em voz baixa, sem palavras bonitas, sem promessas, sem força. Eu não aguento mais. Se o Senhor existir mesmo, não me deixa perder esse filho. Ela não sabia, mas aquele pedido simples tinha sido ouvido. E aquele banco de concreto, naquele lugar esquecido, estava prestes a receber alguém que mudaria tudo. Ela ficou ali, sentada por um tempo que não soube medir. O sol começou a subir, o calor aumentava devagar e o corpo dela parecia cada vez mais pesado. A fome já não era só no estômago, parecia estar nas pernas, nos braços, na cabeça. Cada pensamento vinha lento, arrastado, como se até pensar exigisse energia demais. Em volta, o lugar parecia esquecido pelo tempo. Um prédio antigo, paredes descascadas, janelas quebradas, marcas de abandono. Era o tipo de lugar que ninguém escolhia para ficar. Talvez por isso ela tivesse parado ali. Quando tudo dentro da gente já está quebrado, lugares assim não assustam tanto. Ela apoiou as costas no encosto do banco e fechou os olhos outra vez. A mão permanecia sobre a barriga, num gesto quase automático, tentando proteger o que ainda importava. O bebê se mexeu de novo, mais forte dessa vez, e ela sentiu um aperto no peito. Não de dor, mas de culpa, a sensação de estar falhando como mãe antes mesmo de o filho nascer. "Me perdoa", murmurou. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que precisava pedir. Foi então que ouviu passos, lentos, firmes, diferentes dos poucos sons que passavam por ali.
Abriu os olhos com esforço, primeiro enxergando apenas a silhueta contra a luz. Um homem se aproximava, simples, sem pressa, como se soubesse exatamente onde estava indo. Ele parou a poucos passos dela. Não invadiu o espaço, não fez perguntas apressadas, apenas olhou. Um olhar profundo, atento, daqueles que parecem enxergar mais do que o rosto cansado ou a roupa simples. Ela sentiu algo estranho. Não medo. Também não alívio imediato. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente a visse. Você está fraca, ele disse com voz calma. Não soou como julgamento. Soou como constatação. Ela tentou responder, mas a garganta estava seca demais. Apenas assentiu com a cabeça. O homem então sentou no mesmo banco, deixando um espaço respeitoso entre eles. Tirou de uma sacola simples um pedaço de pão e uma garrafa de água. Colocou entre os dois, devagar, como quem não quer assustar. Come devagar, disse. Seu corpo precisa. Ela olhou para o pão como se fosse algo distante, quase irreal. Parte dela queria pegar imediatamente. Outra parte tinha medo. Medo de dever algo depois, medo de estar sonhando, medo de acordar e perceber que não era real. Eu não posso pagar. Ela falou baixo, quase envergonhada. O homem sorriu de leve, um sorriso tranquilo, sem superioridade. Não é para pagar. Ela hesitou mais alguns segundos. Depois estendeu a mão com cuidado, como se o gesto pudesse quebrar alguma coisa invisível. Comeu pequenos pedaços. Bebeu a água aos poucos, sentindo o corpo reagir devagar, como terra seca recebendo chuva. Enquanto comia, sentia o olhar dele, mas não era um olhar que pressionava, era um olhar que acolhia. E sem saber explicar por quê, as lágrimas começaram a cair. Não de desespero, mas de algo que ela quase tinha esquecido. Alívio. Ela não sabia ainda quem ele era, mas algo dentro dela começou a entender que aquele encontro não era comum e que aquele homem não tinha aparecido ali por acaso. Ela terminou o pão devagar, como ele tinha orientado, e sentiu o corpo responder aos poucos. Não era força ainda, mas era o suficiente para não se sentir desmaiando por dentro. A água desceu como se estivesse lavando algo além da garganta. Era como se a fome estivesse sendo tratada, mas também alguma coisa mais profunda que ela não sabia nomear. Ficaram alguns minutos em silêncio. Não aquele silêncio constrangedor, mas um silêncio cheio, confortável. O tipo de silêncio que não exige explicações. O homem observava o lugar ao redor, como se aquele prédio abandonado tivesse algum significado especial para ele. Ela, por sua vez, sentia uma vontade estranha de falar, de contar tudo, mesmo sem ter sido convidada. Eu tentei, ela disse de repente, quebrando o silêncio. A voz saiu fraca, mas firme. Tentei fazer tudo certo. Ele virou o rosto na direção dela, atento. Quando descobri a gravidez, achei que Deus estava me abençoando, mas depois tudo começou a desmoronar. As palavras começaram a sair em um fluxo que ela não conseguia mais controlar. Falou do abandono, das portas fechadas, das noites dormindo com fome, do medo constante de perder o bebê. Falou da vergonha de pedir ajuda, da dor de ser ignorada, da sensação de ser um peso para o mundo. Ela esperava algum conselho, alguma frase pronta, mas ele não interrompeu, não corrigiu, não minimizou, apenas ouviu. E isso, por algum motivo, doeu mais do que qualquer julgamento, porque ouvir de verdade era algo que ela não experimentava havia muito tempo. Quando ela terminou, respirando com dificuldade, ele falou novamente com a mesma calma de antes. Você não é invisível. A frase bateu forte, simples demais para ser comum. Você pode até ter sido ignorada por pessoas, mas nunca deixou de ser vista, continuou. Nem por um segundo. Ela sentiu um arrepio subir pelos braços. Algo naquele tom não soava como opinião. Soava como certeza. Eu pedi ajuda, ela disse com lágrimas nos olhos, mas parece que ninguém respondeu.
Ele inclinou levemente a cabeça. Às vezes, a resposta não vem do jeito que a gente imagina. Vem andando, vem sentando num banco, vem com pão e água. Ela tentou sorrir, mas o rosto tremia. "Por que você está aqui?" perguntou enfim. "Por que me ajudou?" O homem ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. "Porque você clamou, e quando alguém clama de verdade, o céu se move." Ela engoliu seco. O bebê se mexeu novamente, forte, como se reagisse àquela conversa. Ela levou a mão à barriga, surpresa. Ele quase não se mexia assim. O homem olhou para o gesto e sorriu, dessa vez com algo diferente no olhar. Um brilho sereno, profundo. A vida reconhece quando está segura. Ela não soube o que responder. Sentia o coração acelerado, mas não por medo. Era como se algo dentro dela estivesse sendo reorganizado. Como se aquela conversa estivesse alinhando coisas que estavam fora do lugar havia muito tempo. "Você pode descansar um pouco", ele disse. "Esse lugar é mais seguro do que parece." Ela olhou ao redor outra vez. O prédio abandonado já não parecia tão hostil. Pela primeira vez desde que saíra de casa naquela manhã, sentiu que talvez não precisasse sair correndo o tempo todo. Ela ainda não sabia quem ele era, mas começava a entender que aquele encontro não era apenas sobre comida. Era sobre cuidado, sobre presença e sobre algo que estava prestes a mudar completamente o rumo da sua história. Ela encostou melhor no banco e fechou os olhos por alguns instantes, obedecendo ao que ele tinha dito. O corpo ainda estava fraco, mas agora havia algo diferente. Um tipo de segurança que não vinha do lugar, nem da comida, nem das palavras exatas. Vinha da presença. Respirou fundo, sentindo o ar entrar mais leve. O barulho distante da cidade parecia longe, como se aquele espaço tivesse sido isolado do resto do mundo. O bebê se mexeu de novo, mais calmo, e ela passou a mão na barriga com um cuidado quase reverente. "Ele não parava de se mexer assim há dias", disse, abrindo os olhos devagar. Achei que tinha algo errado." O homem olhou para ela com atenção. "Às vezes, o corpo reage ao ambiente, assim como a alma." Ela franziu a testa, tentando entender. "O ambiente?" "Sim", respondeu ele. "Existem lugares onde a dor se acumula, mas também existem lugares onde a paz encontra espaço para entrar." Ela olhou ao redor mais uma vez. As paredes descascadas, o chão sujo, o abandono visível. Nada ali parecia especial aos olhos comuns. Ainda assim, sentia algo diferente desde que ele chegara, como se aquele lugar tivesse sido separado, mesmo sem ninguém saber. "Você mora aqui?" ela perguntou. "Eu passo por aqui", ele respondeu. "Assim como passo por muitos lugares onde as pessoas acham que Deus não entra." Ela engoliu em seco. Aquela frase ficou ecoando dentro dela. "As pessoas sempre me disseram que Deus ajuda quem merece, ou quem faz tudo certo." Ele balançou a cabeça de leve. "Se fosse assim, ninguém seria ajudado." Ela soltou um suspiro que parecia carregar meses de peso. "Então por que tanta coisa ruim acontece?" Ele ficou alguns segundos em silêncio, como se escolhesse cada palavra. "Porque o mundo é quebrado, e pessoas quebradas machucam outras pessoas. Mas isso não significa que Deus se afasta. Significa que ele se aproxima ainda mais." Ela sentiu os olhos arderem. "Eu me senti tão sozinha." "Eu sei", ele respondeu sem hesitar. Ela levantou o rosto rápido. "Como você pode saber?" O olhar dele não desviou. "Porque eu vi cada lágrima que você chorou escondida. Cada noite em que você pediu força para continuar. Cada vez que achou que não acordaria no dia seguinte." O coração dela disparou. "Eu nunca contei isso para ninguém." Ele apenas disse, "Nem tudo precisa ser contado para ser conhecido." O silêncio voltou, mais profundo agora. Ela sentia como se estivesse diante de alguém que carregava uma autoridade que não precisava ser anunciada.
Não havia roupas especiais, nem aparência imponente. Mas havia algo que não combinava com alguém comum. Você acredita que ainda há esperança para mim? Ela perguntou quase em sussurro. O homem se inclinou levemente para a frente. A esperança não saiu de você. Ela está sentada aqui agora. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Algo dentro dela começava a entender, ainda sem palavras, que aquele encontro estava longe de ser comum. E que aquele homem talvez não fosse apenas um homem. Ela ficou em silêncio por um longo tempo depois daquelas palavras. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque tudo dentro dela parecia estar sendo reorganizado. Como se alguém estivesse mexendo em gavetas antigas da alma, abrindo coisas que ela tinha trancado para conseguir sobreviver. Eu tinha planos, ela disse por fim com a voz baixa. Sonhava com um quarto simples, mas limpo, um berço usado talvez. Eu me via segurando meu filho, cantando para ele, mesmo cansada. Engoliu seco. Hoje eu só penso em como passar mais um dia. O homem ouviu com atenção. Sonhos não morrem quando são adiados pela dor, respondeu. Eles apenas ficam em silêncio, esperando o tempo certo. Ela riu de leve, sem humor. Tempo certo. Eu nem sei se tenho tempo. Ele a olhou com firmeza, mas sem dureza. Você tem. Ela sentiu o peso daquela afirmação. Não era um consolo frágil. Era como uma declaração. O bebê se mexeu de novo, e dessa vez ela sorriu de verdade, mesmo com lágrimas nos olhos. Ele se mexe sempre que você fala. O homem colocou as mãos sobre os próprios joelhos. A vida reconhece a voz que a criou. Ela franziu a testa, o coração acelerando. Você fala como se soubesse coisas demais. Ele sorriu levemente. Há coisas que se aprendem caminhando com pessoas feridas. Ela respirou fundo. E depois de hoje, o que eu faço? Eu não tenho casa, não tenho comida suficiente, não tenho forças. O homem olhou para o prédio abandonado, depois para ela. Hoje você descansa. Amanhã você caminha. Caminhar para onde? Para onde as portas vão se abrir? Ela balançou a cabeça insegura. Portas não se abrem para mim. Ele a encarou com suavidade. Você ficaria surpresa com quantas portas estão esperando apenas um passo de fé. Ela sentiu vontade de acreditar. Pela primeira vez em muito tempo, não parecia ingênuo, parecia possível. O vento passou leve pelo lugar, fazendo um som suave entre as paredes quebradas. Por um instante, ela teve a impressão de sentir um perfume leve no ar, algo que não combinava com abandono. Você vai embora? Ela perguntou de repente, com medo da resposta. Ele a olhou com um carinho silencioso. Eu nunca vou embora. Ela sentiu o coração apertar. Mas eu não sei nem seu nome. Ele se levantou devagar. Você sabe. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Algo dentro dela já estava entendendo, mesmo que a mente ainda resistisse. O homem caminhou alguns passos. Depois parou e virou-se mais uma vez. Durma um pouco, disse. Seu corpo precisa. Seu filho também. Ela assentiu, sentindo uma paz estranha se espalhar pelo peito. Quando piscou os olhos novamente, ele já estava se afastando, indo em direção a uma parte mais escura do prédio. Ela quis chamá-lo. Não conseguiu. Apenas fechou os olhos, apoiou a cabeça e, pela primeira vez em muitas noites, adormeceu sem medo. E enquanto dormia, algo invisível começava a se mover. Portas que estavam fechadas há muito tempo começavam lentamente a se destrancar. Ela acordou sem saber quanto tempo tinha passado. O corpo ainda estava cansado, mas não do mesmo jeito. Era um cansaço diferente, mais leve, como depois de um choro que finalmente encontra descanso. Abriu os olhos devagar e, por alguns segundos, achou que tudo tinha sido um sonho. O banco de concreto, o prédio abandonado, o silêncio em volta. Então sentiu a barriga se mexer. Forte, presente, vivo. Levou a mão ao ventre e respirou fundo.
Não havia mais aquele aperto desesperado no peito. A fome ainda existia, mas já não era desespero. Era necessidade, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Olhou em volta procurando por ele. O homem. O lugar estava vazio. Nenhum sinal de passos, nenhuma sombra se afastando, nenhum barulho. Apenas o vento leve passando pelas paredes quebradas. Por um instante, sentiu medo de ter perdido algo importante. Depois, uma calma estranha tomou conta dela. Ele disse que nunca vai embora, murmurou para si mesma. Tentou se levantar devagar. As pernas ainda estavam fracas, mas obedeceram. Caminhou alguns passos pelo lugar, observando detalhes que antes não tinha percebido. No canto, havia uma sacola com mais um pouco de pão e uma garrafa de água cheia. Não lembrava de ter visto aquilo antes. Pegou a garrafa com cuidado, como quem segura uma confirmação. Sentou de novo e comeu um pouco mais. Enquanto comia, pensamentos começaram a surgir. Ideias que antes pareciam impossíveis. Onde dormir naquela noite? Para onde ir no dia seguinte? Quem procurar? Não eram planos completos, mas eram começos. Pequenos, frágeis, porém reais. O bebê se mexia sempre que ela respirava mais fundo, como se acompanhasse cada decisão silenciosa. Ela sorriu sozinha. A gente vai conseguir, sussurrou, sem saber exatamente como. Depois de algum tempo, decidiu sair dali. Não porque queria fugir, mas porque sentia que precisava dar o próximo passo. Ao se levantar, olhou uma última vez para o lugar onde tinha dormido. O banco de concreto agora não parecia mais um ponto de abandono. Parecia um marco, um início. Caminhou devagar pela rua, sentindo o sol no rosto. As pessoas começavam a aparecer, o dia seguia seu curso normal. Ninguém sabia o que tinha acontecido ali. Ninguém sabia que algo tinha mudado profundamente dentro daquela mulher. Passou novamente em frente ao pequeno mercado. Dessa vez, não sentiu vergonha, apenas necessidade. Entrou, foi direto ao balcão e pediu para falar com o dono. A voz saiu firme, mesmo com o coração acelerado. "Você precisa de ajuda?" O homem perguntou, olhando para a barriga dela. Ela respirou fundo. "Eu preciso trabalhar. Qualquer coisa." O homem a observou por alguns segundos. Algo no olhar dela parecia diferente. Não era pena que ele sentiu, era respeito. "Volta amanhã cedo", disse. "A gente conversa." Ela saiu dali com o coração batendo forte. Não era uma promessa, mas era uma porta entreaberta. Enquanto caminhava, sentiu de novo aquela sensação de presença. Não atrás dela, não ao lado, mas dentro. Como se não estivesse mais sozinha, mesmo estando. Ela ainda não sabia como tudo iria se resolver, mas sabia de uma coisa com certeza. Naquele dia, naquele lugar esquecido, alguém tinha visto sua dor. E quando isso acontece, a história nunca mais segue o mesmo. Naquela noite, ela voltou para o mesmo lugar. Não porque era confortável, era frio, duro, e o vento entrava pelas frestas como se o mundo inteiro lembrasse que ali não era casa, mas era o único lugar onde ela conseguia respirar sem medo. Encostou a sacola no canto, sentou devagar e ficou em silêncio por alguns minutos. O barulho da cidade parecia distante. E pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu. Não estava tremendo, não de pavor. A barriga se mexeu de novo, e ela falou baixinho, como se conversasse com alguém que entendia tudo sem precisar de explicação. "Eu não sei onde a gente vai parar, mas eu prometo que vou tentar, todo dia." O silêncio respondeu do jeito que o silêncio responde quando Deus está por perto, não com palavras, mas com paz. Ela deitou, abraçou a barriga e fechou os olhos. Só que dessa vez não dormiu imediatamente. A mente começou a lembrar de coisas que ela tinha escondido até de si mesma. O começo de tudo. As pequenas humilhações que viraram controle. O controle que virou medo. O medo que virou prisão. Ela se lembrava do dia em que percebeu que não podia mais pedir comida.
Não porque não havia, mas porque cada pedido virava discussão, cada discussão virava castigo. E o castigo, às vezes, era ficar o dia inteiro sem comer. Se lembrava de abrir o armário e encontrar trancado, de ouvir: "Você não merece", de sentir a barriga crescer e o corpo diminuir, de olhar para a rua e pensar: "Se eu sair, eu morro". E foi aí que a raiva subiu. Mas não a raiva que destrói, a raiva que acorda. Ela levantou do banco de uma vez, como se tivesse levado um choque. Caminhou alguns passos e olhou para o teto quebrado, onde um pedaço do céu aparecia. As estrelas estavam ali, indiferentes e lindas, e ela disse em voz baixa, tremendo: "Eu não vou voltar." Falou de novo, mais firme, como se as palavras precisassem ganhar peso no ar. "Eu não vou voltar." E naquele instante uma lembrança veio com força. Uma frase antiga que ela tinha ouvido quando era criança, num culto simples, num banco de madeira, com cheiro de café e oração. "Quando você não tem força, Deus te empresta a dele." Ela ficou parada, respirando forte, como se aquela frase estivesse sendo repetida dentro dela, martelando, construindo uma estrutura por dentro. Deitou novamente. Dessa vez dormiu mais rápido. E sonhou. No sonho, ela estava andando numa estrada de terra com a barriga já enorme. O sol queimava e ela não tinha água. Tentava caminhar, mas as pernas falhavam. Quando caiu, achando que era o fim, uma sombra cobriu o chão. Ela olhou para cima e viu um homem com a mão estendida. Não dava para ver o rosto direito, mas dava para ver as mãos, marcas. Ela acordou assustada, com o coração acelerado, e levou a mão ao ventre. O bebê estava calmo, como se dissesse: "Eu também vi." Ela respirou e olhou em volta. Ainda era madrugada, tudo escuro, e mesmo assim havia algo diferente no ar. Um som leve, como passos. Ela se sentou devagar, sem saber se era medo ou esperança, e então ouviu, vindo do outro lado do prédio, uma voz baixa, simples, como se conversasse com alguém. "Ela vai precisar de mais tempo." Ela congelou. Não era a voz de um estranho qualquer, era a voz dele, e antes que ela conseguisse dizer qualquer coisa, a mesma voz completou com calma: "Mas ela não vai cair." Ela ficou sentada por alguns segundos, tentando entender se estava acordada de verdade. O coração batia forte, mas não era pânico, era expectativa. Aquela voz não tinha ecoado como um som comum. Tinha atravessado o lugar como se fizesse parte dele. "Eu ouvi", murmurou mais para si mesma do que para alguém. Levantou devagar e caminhou na direção de onde o som tinha vindo. O corredor era estreito, com pedaços de entulho no chão e paredes marcadas pelo tempo. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Não por medo, mas por respeito. Como se estivesse entrando num espaço que não era apenas físico. Parou antes de virar a esquina. Respirou fundo. "Sou eu", disse em voz baixa, sentindo-se estranha por falar com o vazio. "Eu acordei." Nenhuma resposta imediata, apenas o silêncio, um silêncio diferente do de antes, cheio, atento. Ela quase voltou atrás, achando que tudo tinha sido imaginação, quando ouviu de novo: "Você não está sozinha." A voz vinha de perto, mas ela não via ninguém. O coração acelerou. "Por que eu?" perguntou sem pensar. "Tem tanta gente sofrendo." Houve uma pausa. Depois, a resposta veio simples: "Porque você pediu, e porque alguém precisava acreditar primeiro." Ela sentiu os olhos marejarem. "Eu não sou forte." "Eu sei", respondeu a voz. "É por isso que estou aqui." Ela encostou a mão na parede, sentindo a textura áspera sob os dedos. "Eu não sei o que fazer amanhã." "Você não precisa saber tudo, só o próximo passo." "E se eu errar? Eu te levanto." Ela fechou os olhos. O bebê se mexeu de novo, como se confirmasse cada palavra. "Você fala como se conhecesse minha vida inteira."
Eu conheço, respondeu a voz, sem peso, sem vaidade. Ela abriu os olhos de novo. Então, você é... O silêncio se estendeu por alguns segundos, como se aquela resposta não precisasse ser dada daquele jeito. Então a voz disse: eu sou aquele que caminha com quem não tem mais para onde ir. Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, não de medo, de reconhecimento. Não era uma explicação, era uma revelação suave, respeitosa, que não forçava nada. Eu vou embora de manhã, ela disse, sentindo que precisava afirmar aquilo. Vou tentar trabalhar, vou tentar um lugar para ficar. Eu sei. E se der errado, eu continuo. Ela respirou fundo. O silêncio voltou. Não havia mais passos nem voz, apenas a sensação de que algo tinha sido selado ali, como um acordo que não precisava de assinatura. Ela voltou para o banco e se deitou outra vez. Dormiu pouco, mas dormiu em paz. Quando o céu começou a clarear, levantou com cuidado, arrumou a sacola e saiu. O dia estava começando. Pessoas indo para o trabalho, ônibus passando, a cidade acordando. Ninguém percebia que, entre eles, caminhava uma mulher que tinha sido vista por Deus na madrugada. Ela passou a mão na barriga e falou baixinho, sorrindo: vamos. E naquele simples gesto, algo invisível caminhou junto. Ela chegou ao mercado cedo, antes mesmo de o sol esquentar de verdade. As mãos suavam, não só pelo esforço da caminhada, mas pela incerteza. Parou alguns segundos na porta, respirou fundo e entrou. O cheiro de pão fresco tomou o ar, fazendo o estômago se contrair. Não de dor, de lembrança. O dono estava atrás do balcão, organizando caixas. Quando a viu, levantou os olhos e demorou um pouco mais do que o normal para responder. Não era desconfiança, era observação. Ele parecia estar avaliando algo que não era visível. Você voltou, disse. Voltei, ela respondeu com a voz firme, apesar do coração acelerado. Como o senhor pediu. Ele limpou as mãos no avental. Consegue ficar em pé por muito tempo? Ela hesitou um segundo, depois respondeu. Consigo o suficiente. Ele assentiu devagar. Não posso prometer muita coisa. É só ajuda aqui dentro. Organizar prateleira, varrer, limpar. Poucas horas. Ela sentiu o peito apertar. Qualquer coisa serve. Ele olhou para a barriga dela com cuidado. Você precisa comer. Antes que ela pudesse responder, ele colocou um pão sobre o balcão. Come, depois a gente conversa. Ela ficou parada, sem saber se pegava. A vergonha tentou voltar, mas algo dentro dela não deixou. Pegou o pão, agradeceu com a cabeça e comeu devagar, lembrando das palavras do homem da madrugada. O dono observava em silêncio. Depois disse: tem um quarto pequeno nos fundos. Era do meu pai, está vazio. Não é bonito, mas é limpo. Se você quiser, pode ficar por enquanto. Ela sentiu as pernas ficarem fracas. Eu não tenho como pagar. Ele deu de ombros. Você trabalha. A gente vê depois. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram explosivas. Eram quietas. Ele desviou o olhar, como quem respeita o momento. Naquela tarde, ela limpou prateleiras com cuidado, sentindo o corpo cansar rápido, mas sem reclamar. Cada gesto era feito com gratidão silenciosa. O bebê se mexia tranquilo, como se estivesse confortável naquele novo ritmo. À noite, deitada num colchão simples no quarto dos fundos, ela olhou para o teto e respirou fundo. Não era o lugar dos sonhos, mas era seguro. E naquele momento, isso era tudo. Obrigada, sussurrou sem saber exatamente para quem. O sono veio rápido, mas antes de adormecer completamente, ela sentiu de novo aquela presença suave. Não ouviu voz dessa vez, só a certeza. No dia seguinte, alguém bateu à porta do mercado. Era uma mulher da igreja do bairro, que vinha comprar pão. Ao ver a barriga dela, parou. Você está grávida? Ela assentiu. Tem feito pré-natal? Ela balançou a cabeça envergonhada. Ainda não.
A mulher franziu o rosto. Isso não pode esperar. Anotou um endereço num papel. A clínica atende mulheres em situação difícil. Vai amanhã cedo. Diz que foi a irmã Marta que mandou. Ela segurou o papel com cuidado. Mais uma porta. Naquela noite, sozinha no quarto, ela sentiu algo diferente. Não era só alívio, era direção. Como se cada dia estivesse sendo cuidadosamente alinhado, passo por passo. Ela passou a mão na barriga e sorriu. Você ouviu, né? O bebê respondeu com um chute leve, e no silêncio daquele quarto simples, alguém invisível sorriu também. Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador improvisado tocar. Não porque estava descansada, mas porque algo dentro dela parecia atento, desperto. Vestiu a mesma roupa simples, prendeu o cabelo do jeito que dava e saiu com o papel dobrado no bolso, como se carregasse algo precioso. A clínica ficava a alguns quarteirões dali. Um prédio simples, paredes claras, cadeiras de plástico na recepção, nada luxuoso. Mas havia um silêncio respeitoso no ar, diferente de lugares onde as pessoas esperam sem esperança. Ali, parecia que todos aguardavam algo melhor. Quando disse o nome da mulher que a indicara, a atendente levantou o olhar e fez um leve aceno de cabeça. Senta ali, já te chamam. Ela sentou com cuidado, sentindo o bebê se mexer enquanto esperava. Observou outras mulheres grávidas, algumas acompanhadas, outras sozinhas como ela. Pela primeira vez, não se sentiu deslocada. Apenas mais uma ali, tentando seguir. A médica a chamou minutos depois. Era uma mulher de voz firme e olhar atento. Fez perguntas, examinou com cuidado, ouviu com paciência tudo o que ela contou. Não interrompeu, não apressou. Você passou por muita coisa, disse por fim, mas o bebê está reagindo bem. Ela sentiu o ar voltar aos pulmões. Ele está bem? Ainda precisa de cuidados, alimentação, descanso, acompanhamento. Mas sim. A médica sorriu de leve. Ele está vivo, forte. As lágrimas vieram de novo, dessa vez sem vergonha. A médica entregou um papel com orientações e disse: Você não pode carregar isso sozinha. Vamos acompanhar você até o fim. Ao sair da clínica, ela sentiu o sol no rosto como se fosse a primeira vez. Sentou num banco do lado de fora e chorou, mas não de desespero. Chorou de gratidão. No caminho de volta ao mercado, algo chamou sua atenção. Do outro lado da rua, um homem ajudava uma senhora a carregar sacolas. Usava roupas simples, passos tranquilos. Por um segundo, o coração dela acelerou. Não era ele, mas algo naquele jeito fez com que ela sorrisse sozinha. No trabalho, o dono do mercado percebeu o papel na mão dela. Deu tudo certo? Ela assentiu. Vai dar. Ele sorriu e voltou ao que estava fazendo, como se aquela resposta fosse suficiente. À noite, enquanto organizava algumas caixas, sentiu uma tontura leve e precisou sentar. O dono percebeu e trouxe um copo de água. Não força. Ela agradeceu. Eu esqueço às vezes. Não esquece, ele respondeu. Aprende. Deitada mais tarde no quarto simples, ela fechou os olhos e respirou fundo. Pensou em tudo que tinha acontecido em poucos dias. O banco de concreto, o pão, a voz, as portas que começaram a se abrir uma por uma. Eu ainda tenho medo, sussurrou, mas em seguida completou. Só que agora eu não estou sozinha. E no silêncio da noite, como resposta, o bebê se mexeu forte, como se dissesse, nunca esteve. Os dias começaram a ganhar um formato novo, ainda difíceis, ainda incertos, mas diferentes. A fome já não gritava como antes. O medo ainda existia, mas não comandava mais tudo. Era como se ela tivesse aprendido a andar com ele sem deixar que decidisse o caminho. No mercado, passaram a chamá-la pelo nome. Pequenos gestos que antes não existiam. Um bom dia mais demorado. Um comeu hoje
dito sem julgamento. Às vezes, um pão separado no fim do expediente, embrulhado discretamente, como quem não quer ferir o orgulho de ninguém. Ela aceitava. Aprendeu que aceitar também é coragem. Numa tarde quente, enquanto organizava prateleiras, sentiu uma dor diferente. Não era forte, mas era profunda, contínua. A mão foi instintivamente à barriga. Respirou fundo, tentando disfarçar. Não queria causar problema. Não queria ser um peso. Mas o corpo não pediu permissão. As pernas enfraqueceram e ela precisou se apoiar no balcão. O dono do mercado percebeu na hora. Senta, agora. Ela tentou negar. Já passa. Agora. Ele repetiu sem dureza, mas sem espaço para discussão. Sentada, respirando com dificuldade, ouviu o próprio coração bater nos ouvidos. O bebê se mexia menos que o normal. Isso a assustou de verdade. Vamos levar você no posto, disse ele já pegando a chave. Eu não posso pagar. Ele a interrompeu. Hoje você não vai pagar nada. No carro, o silêncio era pesado. Ela segurava a barriga e orava em pensamento, repetindo palavras simples, quase infantis. Não deixa, por favor, não deixa. No posto de saúde, a enfermeira a reconheceu da clínica. O atendimento foi rápido. Exames, pressão, olhares atentos. O tempo parecia se arrastar. Ela ficou em silêncio. Parar significava perder o pouco que tinha, significava voltar ao vazio. Você não vai voltar para a rua, continuou a médica, como se tivesse ouvido seus pensamentos. Existe uma casa de apoio. Eu já liguei. Ela levantou o olhar devagar. Casa de apoio? Para gestantes em situação de vulnerabilidade. Alimentação, acompanhamento, abrigo. Não é favor, é cuidado. As palavras bateram forte. Não era esmola. Era cuidado. Enquanto assinava alguns papéis, sentiu uma paz estranha invadir o peito. A mesma sensação daquele dia. Aquela presença invisível que não se explicava, mas se reconhecia. No caminho para a casa de apoio, passando pelas ruas que antes a assustavam, ela olhou pela janela e percebeu algo simples, mas profundo. Nada tinha sido forçado. Tudo tinha acontecido no tempo exato. Como se alguém estivesse abrindo as portas uma a uma, só quando ela estivesse pronta para atravessar. Ao chegar, foi recebida por uma mulher de voz doce. Um quarto simples, uma cama limpa, um prato quente. Ela se sentou na beira da cama, tocou o lençol, o travesseiro, como quem confirma se aquilo era real. Obrigada, sussurrou sem saber para quem exatamente, e no fundo do coração sentiu a resposta clara como nunca. Eu te falei que não te deixaria. Naquela primeira noite, o silêncio foi diferente. Não era vazio, não era abandono, era descanso. O tipo de silêncio que não machuca, apenas acolhe. Ela deitou devagar, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Dormiu sem sobressaltos pela primeira vez em meses. Sem barulho de gritos, sem passos pesados no corredor, sem o medo constante de acordar com nada. Ao acordar, a luz entrava pela janela simples do quarto. O cheiro de café vinha do corredor. Por alguns segundos ela achou que ainda estava sonhando. Sentou-se, respirou fundo. Era real. Na mesa do café havia outras mulheres. Barrigas grandes, médias, pequenas, algumas com olhares cansados, outras com sorrisos tímidos. Todas carregavam histórias que não precisavam ser contadas para serem entendidas. Ela sentou em silêncio. Observava. Uma das mulheres puxou conversa. Primeira noite? Ela assentiu. Dá medo no começo. A gente acha que vai acordar e tudo some. Ela respondeu baixinho. Eu também achei. Nos dias seguintes, a rotina começou a se formar. Horários, consultas, alimentação, conversas longas e silêncios respeitados. Pela primeira vez, ninguém perguntava por que ela tinha chegado ali. Ninguém exigia explicações. Ali, ninguém precisava se justificar para existir. Durante uma consulta, a assistente social folheava papéis enquanto falava calmamente.
Você tem direitos, pré-natal, auxílio, proteção. A gente vai caminhar com você. Ela ouviu tudo com atenção, mas algo ainda a inquietava. Aquela presença, aquela sensação que sempre voltava nos momentos decisivos. Na saída da sala, viu um homem sentado no pátio. Boné gasto, camisa simples, mãos apoiadas nos joelhos. Ele parecia observar o movimento, mas ao mesmo tempo não parecia pertencer ao lugar. Quando os olhos dele se encontraram, algo apertou no peito dela. Era o mesmo olhar, a mesma paz que não se explica, a mesma calma que desarma o caos. Ele sorriu de leve, não um sorriso largo. Um sorriso que diz, eu sei. Ela parou por um instante, piscou. Quando deu 2 passos à frente, virou-se novamente. O banco estava vazio, o coração acelerou. Um arrepio percorreu os braços. Ela tentou racionalizar. Cansaço, emoção, gravidez. Mas no fundo ela sabia. Naquela noite, durante a oração coletiva, as palavras saíram sozinhas. Ela não planejou falar, simplesmente falou. Eu achei que Jesus tinha me esquecido, que eu tinha feito algo errado, que minha dor era castigo, mas agora eu entendo. Ele não chegou gritando, ele chegou abrindo caminho. As outras mulheres choravam, não porque a história era bonita, mas porque era verdadeira. Mais tarde, sozinha no quarto, ela colocou a mão na barriga e sentiu um chute firme, forte, diferente. Sorriu. Você vai nascer cercado de amor, sussurrou. Do lado de fora, o vento passou pelas árvores do pátio. E por um breve instante, ela teve certeza absoluta de que não estava sozinha. Nunca esteve. Porque quando tudo parecia fechado, alguém estava abrindo portas que ela nem sabia que existiam. Na manhã seguinte, ela recebeu um aviso simples. Teria audiência para confirmar a medida protetiva. Não era um talvez, era um passo real. Um passo que colocava a verdade diante de pessoas que, pela primeira vez, iam ouvir sem interromper, sem culpar, sem diminuir. Ela sentiu medo. Medo não de falar, mas do que poderia acontecer depois, porque quando uma mulher rompe o silêncio, o mundo que a machucava costuma gritar mais alto. A assistente social percebeu. Você não vai sozinha, vai acompanhada, e aconteça o que acontecer, você volta para cá. Essas palavras foram como um cobertor. No caminho até o fórum, o ônibus parecia mais barulhento que o normal. Tudo cheirava à rua, à pressa, a gente apressada vivendo como se o sofrimento dos outros não existisse. Ela olhava pela janela e pensava, quantas estão escondidas agora? Quantas estão fingindo que está tudo bem? Ao entrar no prédio, a frieza do lugar a assustou. Paredes claras, corredores longos, gente esperando, papéis, carimbos, vozes baixas. Um ambiente onde a dor vira caso, onde lágrimas viram processo. Mesmo assim, ela se manteve firme. Chamaram o nome dela. Ela entrou numa sala pequena. Do outro lado, um homem com um olhar cansado, mas atento. Explicaram o básico, perguntaram o necessário. Quando pediram para ela falar, ela hesitou por 2 segundos. E então, falou. Falou do começo, da mudança após a gravidez, dos dias sem comida, das humilhações que ninguém via, da casa que parecia lar por fora, mas era prisão por dentro. Em certo momento a voz falhou. Ela pensou que ia desabar, apertou a barriga e respirou. Foi aí que sentiu algo muito estranho, uma calma repentina, como se alguém tivesse colocado a mão no ombro dela, sem ninguém tocar. Como se uma presença dissesse, continua. Ela levantou o rosto e terminou. Sem gritar, sem teatralizar, apenas com firmeza. Ao final, o juiz olhou por alguns instantes para os papéis, depois olhou diretamente para ela. A medida protetiva está mantida. O agressor está proibido de se aproximar. Qualquer tentativa será tratada como descumprimento. A senhora está sob proteção. Ela ouviu essas palavras como quem ouve chuva depois de uma seca longa. Na saída, a assistente social segurou o braço dela.
Você fez o que muita gente não consegue. Você escolheu viver. No lado de fora, o sol estava forte. Ela fechou os olhos por um instante e respirou fundo, como se estivesse respirando o mundo pela primeira vez. Mas o alívio durou pouco. O celular emprestado do abrigo tocou. Era um número desconhecido. Ela não queria atender, mas algo dentro dela disse: atende. Quando colocou no ouvido, uma voz feminina, seca, venenosa, falou: você acha que ganhou alguma coisa? Você não sabe com quem mexeu. O coração dela disparou. Ela ficou muda por um segundo. A voz continuou: você vai se arrepender. Ninguém toma o que é nosso e fica bem. Ela desligou com a mão tremendo. O medo voltou como uma onda. Mas no mesmo instante, como se fosse resposta do céu, uma mensagem apareceu no celular. Era da assistente social. Fica tranquila, a gente já estava esperando reação. Volta pro abrigo, não anda sozinha, você não está desprotegida. Ela guardou o celular, respirou fundo e caminhou até o ponto de ônibus. No caminho, passou por uma capela pequena de esquina, portas abertas. Sem pensar, ela entrou só por 1 minuto. 1 minuto. Sentou no último banco e fechou os olhos. Jesus, eu não quero só justiça. Eu quero paz. Quando abriu os olhos, viu algo que fez o corpo gelar. No altar, um crucifixo simples. E na madeira, marcas nas mãos esculpidas de um jeito que pareciam reais demais. Ela encarou por alguns segundos, e no fundo do peito, uma certeza nasceu. Se tentarem assustar ela, vão ter que enfrentar o Deus que decidiu defender. Naquela noite, o abrigo estava inquieto. Não por barulho, mas por tensão. Quando uma mulher rompe o ciclo da violência, algo se move no invisível. E quase sempre, o mal tenta reagir antes de perder o controle. Ela deitou, mas não dormiu. Pensava na ligação, na ameaça, na voz fria do outro lado. Pensava no bebê que se mexia mais do que o normal, como se sentisse tudo. Calma, vai ficar tudo bem, sussurrou mais para si mesma do que para ele. Foi então que ouviu passos no corredor. Não eram pesados, não eram apressados, eram firmes, tranquilos. Alguém bateu de leve na porta. A cuidadora entrou. Você tá bem? Parece pálida. Ela contou da ligação. A mulher assentiu devagar, como quem já conhecia aquele roteiro. Eles sempre tentam assustar quando percebem que perderam o poder. Mas escuta bem, ameaça é sinal de desespero, não de força. Essas palavras ficaram ecoando. Horas depois, já de madrugada, o abrigo mergulhou num silêncio profundo. Nem ventilador, nem vozes, nem carros. Só o som distante de um cachorro latindo. Ela acordou com uma sensação estranha. Não era medo, não era dor, era presença. Sentou-se na cama, respirou fundo. O quarto estava levemente iluminado pela luz do poste da rua. Foi quando viu algo que fez o coração parar por um segundo. Na cadeira, perto da janela, alguém estava sentado. Não dava para ver detalhes com clareza. Apenas a silhueta de um homem, postura serena, mãos apoiadas nas pernas. Não parecia invasivo, não parecia ameaça. Parecia familiar. Ela não gritou, não chamou ninguém. Algo dentro dela dizia que não precisava. A figura falou com voz baixa, firme, sem eco. Você acha mesmo que eu te traria até aqui para te abandonar agora? O corpo dela gelou. A respiração ficou curta. Eu estou com medo, respondeu com a voz falhando. Eu sei, disse ele. Mas o medo não decide mais por você. Ela sentiu lágrimas escorrerem sem perceber. Eles disseram que eu vou pagar por isso. A figura se inclinou um pouco à frente. A luz revelou parcialmente o rosto. Não era alguém que se pudesse descrever com precisão. Era simples demais para ser marcante. E marcante demais para ser comum. Quem anda na verdade incomoda quem vive da mentira, disse ele. Mas nenhum fio de cabelo seu cai sem que eu saiba. Ela apertou a barriga. E meu filho? Herdeiro de promessa, respondeu ele sem hesitar. Ele já nasceu protegido. O silêncio voltou.
um silêncio cheio. Ela piscou. A cadeira estava vazia. Nenhuma porta abriu, nenhum passo se afastou, mas o medo tinha ido embora. Na manhã seguinte, a notícia chegou cedo. O agressor tinha sido chamado oficialmente para depor. A mulher que fez a ligação também. Intimados, não convidados. A assistente social foi direta. Eles estão acuados. Quando tentam te intimidar, é porque o cerco está fechando. Ela sentiu algo novo crescendo dentro dela. Não era raiva, não era vingança, era autoridade. Nos dias que se seguiram, outras mulheres começaram a se aproximar dela no abrigo. Não porque ela falava alto, mas porque havia algo diferente nela. Uma delas disse: "Quando você entrou aqui, eu vi desespero. Agora eu vejo força." Ela sorriu. "Não é minha." E no fundo do coração, ela sabia. Aquele homem que apareceu quando ela passava fome ainda estava aparecendo. Só que agora, de outra forma. Porque quando Jesus entra na história, ele não resolve só o ontem, ele sustenta o amanhã. O dia da audiência chegou como um peso no peito. Não era só um compromisso jurídico, era o confronto entre tudo o que ela viveu em silêncio e tudo o que agora vinha à luz. Ela se vestiu devagar, roupa simples, cabelo preso, nada que chamasse atenção. Mas por dentro, algo estava diferente. Não havia mais aquela sensação de estar indo para um lugar de humilhação. Era como se estivesse indo entregar algo que não era mais dela. No trajeto, o carro passou pelas mesmas ruas de antes, as mesmas casas, as mesmas pessoas indo e vindo. Mas ela já não era a mesma. Ao entrar no fórum, viu rostos conhecidos. Alguns desviaram o olhar, outros cochicharam. Ela sentiu o impulso antigo de abaixar a cabeça, mas não abaixou. Na sala de espera, sentou-se sozinha por alguns minutos. Foi então que sentiu aquela mesma paz, silenciosa, firme, tomando o peito. Não viu ninguém, não ouviu voz alguma, mas sabia. Chamaram seu nome. Dentro da sala, ele estava lá. Olhar duro, mandíbula travada, mãos fechadas. A mulher que tinha feito a ligação estava ao lado, com o rosto tenso demais para disfarçar ódio. Por um segundo, o medo tentou voltar, mas não voltou. Quando pediram para ela falar, algo curioso aconteceu. Não houve branco, não houve tremor. As palavras saíram organizadas, claras, firmes, não como um desabafo, mas como um testemunho. Ela contou tudo, sem exagerar, sem suavizar, sem pedir pena. Quando terminou, o silêncio foi pesado. O juiz fez algumas perguntas diretas. Eles tentaram se defender, negaram, minimizaram, disseram que era exagero, drama, confusão emocional de gravidez. Foi aí que a verdade mostrou os dentes. Mensagens, registros médicos, relatos de vizinhos e algo que ninguém esperava. Uma mulher se levantou no fundo da sala. Tremia. Disse que precisava falar. Era vizinha. Nunca tinha denunciado por medo, mas depois de ouvir aquela história, não conseguiu mais ficar calada. Depois dela, outra, e mais outra. O castelo de mentiras começou a cair em silêncio. A decisão foi firme. Medida protetiva reforçada, investigação ampliada, afastamento imediato, advertência formal com consequências claras. Quando tudo terminou, ela saiu da sala com as pernas fracas, mas a alma em pé. Do lado de fora, respirou fundo. O céu estava fechado, mas não ameaçava chuva, apenas nublado, como quem guarda algo. No caminho de volta ao abrigo, o telefone tocou novamente. Mesmo número. Ela atendeu. Do outro lado, não havia ameaça. Havia choro, descontrole, raiva misturada com medo. Ela ouviu por alguns segundos. Depois falou com calma. "Isso acaba aqui." Desligou. Naquela noite, sentou-se sozinha no pátio do abrigo. Olhou para o céu. Nenhuma estrela visível. Mesmo assim, sorriu.
Obrigada, disse em voz baixa. Não precisava explicar para quem. Dentro dela, a certeza crescia. Aquilo que começou com fome estava se transformando em propósito, e ela ainda não fazia ideia de quantas vidas seriam tocadas por essa história. Os dias seguintes trouxeram algo que ela não sentia havia muito tempo. Rotina sem medo, acordar sem sobressalto, comer sem culpa, caminhar sem olhar para trás a cada passo. Coisas simples, mas que para ela eram quase milagres. No abrigo, começaram a confiar nela pequenas responsabilidades. Ajudar na cozinha, acompanhar recém-chegadas, sentar ao lado de quem ainda não conseguia falar. Ela não dava conselhos, não citava versículos, apenas ficava. E, estranhamente, isso era o suficiente. Uma noite, uma jovem entrou chorando, com o rosto marcado e a barriga pequena ainda escondida pela roupa larga. Sentou-se no chão do quarto e não dizia uma palavra. As outras tentaram conversar, mas ela se fechou. Ela se aproximou devagar, sentou ao lado e ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, a jovem perguntou quase num sussurro: "Ele aparece mesmo?" Ela entendeu na hora. "Quem?" "Jesus, quando a gente não tem mais nada." Ela respirou fundo antes de responder. "Ele apareceu para mim quando eu não tinha comida, mas hoje eu entendo. Ele aparece de vários jeitos. Às vezes é um lugar, às vezes é uma pessoa, às vezes é a coragem que nasce quando você acha que não vai conseguir levantar." A jovem chorou mais forte, mas agora não era desespero, era alívio. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, ela teve um sonho. Estava caminhando por uma estrada de terra igual àquela de antes. O sol forte, o vento quente, a fome, o medo, tudo igual. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. O homem caminhava ao lado dela. Não dizia nada, apenas caminhava. Em certo ponto, ela parou. "Por que comigo?" perguntou. Ele respondeu sem olhar para ela. "Porque você abriu a porta quando não tinha nada." Ela acordou com lágrimas nos olhos e a mão sobre a barriga. O bebê se mexia com força, como se confirmasse. Na semana seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Era uma mulher da assistência social do município. Tinham ouvido falar do caso. Queriam entender melhor. Saber se ela toparia dar um depoimento em um grupo de apoio. Ela hesitou. Não se sentia pronta. Não queria exposição. Mas algo dentro dela insistia. No dia marcado, sentou diante de outras mulheres. Algumas grávidas, outras com crianças no colo. Algumas com marcas visíveis, outras com feridas escondidas. Quando pediram para ela falar, o silêncio se instalou. Ela começou simples. "Eu achei que Deus tinha passado direto pela minha porta." As mulheres levantaram o olhar. Ela contou tudo, não como vítima, mas como alguém que atravessou o vale. Falou da fome, do medo, do homem que apareceu, da força que veio depois. Ao final, uma senhora segurou sua mão e disse: "Você não percebeu ainda, mas você virou resposta de oração." Essa frase ecoou dentro dela por dias. Na volta para o abrigo, caminhando pelo corredor longo, ela sentiu aquela presença novamente. Não viu ninguém, não ouviu voz, mas a paz estava lá. E pela primeira vez, ela entendeu algo profundo. Jesus não tinha aparecido apenas para salvá-la. Ele tinha aparecido para prepará-la. Depois daquele encontro, algo mudou dentro dela de forma silenciosa, porém definitiva. Já não se via apenas como alguém que havia sido salva. Começou a perceber que carregava algo que outras pessoas precisavam tocar. Não era discurso, não era força física, era presença. No abrigo, passaram a chamá-la quando alguma mulher chegava em estado grave. Não porque ela tivesse respostas, mas porque quando sentava ao lado de alguém quebrado, o ambiente mudava, a respiração acalmava, o choro diminuía, o desespero perdia volume. Certa tarde, uma assistente social comentou em voz baixa: "É estranho. Quando você chega perto, elas param de tremer." Ela não respondeu.
Sabia que aquilo não vinha dela. Os meses avançaram, a barriga cresceu, o bebê se mexia com força, principalmente quando ela orava em silêncio. Não orações longas, apenas frases simples, quase pensamentos. Obrigada, eu confio. Cuida de nós. Numa noite chuvosa, a luz acabou no abrigo. Corredores escuros, crianças chorando. Uma grávida entrou em trabalho de parto antes do tempo. O pânico começou a se espalhar. Ela sentiu o coração acelerar. Medo tentou subir, mas algo a segurou por dentro. Pegou uma lanterna, foi até o quarto e segurou a mão da mulher que gritava de dor. Olha para mim, disse com firmeza suave. Você não está sozinha. A mulher a encarou com olhos arregalados. Ele está aqui? Perguntou quase delirando. Ela respirou fundo. Tá, e não vai sair. A ambulância demorou. Longos minutos. A chuva castigava o telhado, mas a mulher se acalmou. A respiração entrou no ritmo. O desespero deu lugar à confiança. Quando os paramédicos chegaram, um deles comentou. Isso aqui estava diferente. Parecia até que alguém já tinha preparado tudo. Ela ficou em silêncio. Naquela madrugada, sozinha no quarto, sentiu novamente aquela certeza firme no peito. O sofrimento não tinha sido o fim da história. Tinha sido o caminho. Dias depois, recebeu uma carta. Não esperava correspondência. Abriu com cuidado. Era do fórum. O processo seguia. Havia riscos, audiências longas, nada garantido ainda. Por um segundo, o medo voltou a rondar. Foi então que lembrou da estrada, do deserto, do homem que apareceu quando ela não tinha mais nada, não com promessas imediatas, mas com presença. Ela dobrou a carta, colocou sobre a mesa e disse em voz baixa, seja o que for, eu não volto atrás. Naquela noite, sonhou de novo. Estava em um campo seco. Pessoas espalhadas pelo chão, cansadas, famintas, desacreditadas. Ela caminhava entre elas, oferecendo água. Não uma garrafa visível, algo invisível, mas real. Quando acordou, entendeu. O milagre não tinha sido apenas sobreviver. O milagre era ter se tornado fonte. E isso, ela sabia, tinha um preço, mas também tinha um propósito. Na manhã seguinte, ela acordou com uma sensação estranha no corpo. Não era dor, era alerta. Como se algo estivesse prestes a acontecer. O bebê se mexia mais do que o normal. Não chutes aleatórios, mas movimentos firmes, quase ritmados. Ela colocou a mão sobre a barriga e fechou os olhos. Calma, a mamãe está aqui. Mas no fundo, sabia. Não era só o bebê pedindo atenção, era o tempo se movendo. No abrigo, uma notícia correu rápido demais. Um homem estava do lado de fora, gritando. Tinha descoberto onde ela estava. O passado tinha encontrado o endereço do presente. A coordenadora entrou no quarto aflita. Ele está exigindo te ver. Diz que é o pai da criança. O ar ficou pesado. O corpo dela gelou por dentro. Por um instante, a memória tentou dominar. O medo, as noites sem dormir, a fome, a humilhação. Ela respirou fundo. Eu vou falar com ele. Você não precisa, disseram. Eu sei, respondeu. Mas eu vou. No pátio ele estava lá, olhar duro. Postura de quem ainda acha que manda. Quando a viu, sorriu torto. Então é aqui que você está escondida? Ela não respondeu de imediato. Apenas ficou parada, firme. Algo no silêncio começou a incomodá-lo. Você não vai falar nada? Ele provocou. Ela ergueu os olhos. Não havia ódio, nem medo. Havia algo pior para ele. Paz. Eu não estou escondida, disse calmamente. Eu fui encontrada. O sorriso dele sumiu. Você acha que pode fugir assim? Esse filho também é meu. Ela colocou a mão na barriga. Biologicamente, talvez. Mas a autoridade você perdeu quando tentou me destruir. Ele deu um passo à frente. Os seguranças se aproximaram. Some daqui, ela continuou. Não por mim, pelo que ainda resta de você. Ele riu nervoso. Você virou religiosa agora? Ela sustentou o olhar.
Eu virei viva. O homem hesitou. Algo nele parecia lutar entre o orgulho e o desconforto. Aquela mulher não era mais a mesma. Ele sentiu isso. Saiu xingando, prometendo voltar. Mas todos perceberam. Não era ameaça. Era fraqueza disfarçada. Quando ele foi embora, as pernas dela tremeram. Sentou-se. Chorou. Não de medo, mas de descarga. O corpo liberando o que a alma já tinha vencido. Naquela noite, o bebê mexeu de novo. Forte, insistente. Ela sussurrou. Você não nasceu para carregar dor antiga. Você nasceu para romper ciclos. Do lado de fora, o céu fechou. Trovões, relâmpagos cortando a escuridão. A chuva caiu pesada, lavando o chão. E no meio do barulho do mundo, ela sentiu novamente aquela presença silenciosa, estável, impossível de explicar. Não houve voz, não houve visão, só a certeza. Nada do que tentou destruí-la teria a palavra final. E aquilo que estava para nascer não era só uma criança. Os dias seguintes foram de silêncio estranho. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma ameaça. O tipo de calmaria que não traz descanso, mas expectativa. Ela começou a sentir o corpo mudar. Não era só o peso da barriga, era cansaço profundo, diferente. Às vezes, uma tontura leve. Em outras, um calor súbito que subia pelo peito e fazia o coração acelerar. A enfermeira do abrigo mediu a pressão, ouviu os batimentos do bebê e franziu a testa. Não tá errado, mas também não tá comum. Mandaram ela repousar mais. Naquela tarde, sentada sozinha no quarto, ela encarou a janela por longos minutos. A paisagem era simples. Muro, árvore, céu aberto. Mesmo assim, algo ali parecia chamar. Fechou os olhos. A memória voltou, não como dor, mas como filme distante, a estrada seca, a fome, o homem que apareceu quando ela não tinha forças nem para pedir ajuda. Lembrou do jeito que ele olhou para a barriga, não como problema, mas como promessa. Foi então que sentiu. Uma contração, fraca, rápida, quase imperceptível. Olhou o relógio. Ainda era cedo. Muito cedo. Tentou ignorar. Minutos depois, outra, mais forte. Chamou a coordenadora, chamou a enfermeira. Fizeram exames rápidos. O rosto delas mudou. Você não pode entrar em trabalho de parto agora. Ela respirava fundo, tentando manter o controle. Eu sei, mas parece que meu corpo não quer esperar. A ambulância foi chamada. Enquanto aguardavam, a dor aumentou. Não era só física. Havia algo emocional se abrindo junto, como se portas antigas estivessem sendo arrancadas por dentro. No meio da confusão, a luz piscou. O abrigo inteiro ficou em meia escuridão. Ela segurou o lençol com força. O suor escorria pela testa e, naquele momento, sentiu medo. Medo real. Não por ela, mas pelo bebê. Por favor, não agora, sussurrou. Então, no meio do caos, o mundo ficou silencioso. Não externamente. As vozes ainda estavam ali. Os passos, o rádio da ambulância. Mas dentro dela, silêncio. Uma paz profunda, pesada, firme. Ela parou de lutar contra a dor. Parou de tentar controlar. Apenas respirou. Foi quando sentiu de novo aquela certeza que não vinha da mente. O tempo não está errado. A enfermeira se aproximou. Olha para mim, fica comigo. Ela abriu os olhos. Por um segundo, achou que fosse alucinação, mas não era. No reflexo do vidro da janela, viu alguém atrás dela. Não como uma imagem nítida, era mais como uma presença definida, impossível de confundir. Não teve medo. Pelo contrário, sentiu alívio. As contrações diminuíram. O corpo desacelerou, como se alguém tivesse segurado um botão invisível. No reflexo do vidro da janela, viu alguém atrás dela. Não como uma imagem nítida, era mais como uma presença definida, impossível de confundir. Não teve medo. Pelo contrário, sentiu alívio. As contrações diminuíram.
O corpo desacelerou, como se alguém tivesse segurado um botão invisível. A ambulância chegou logo depois. Exames mais completos foram feitos. O diagnóstico surpreendeu a todos. O parto parou. Uma médica balançou a cabeça intrigada. Isso não acontece assim. Ela apenas fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Ela apenas fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Naquela noite, deitada novamente no quarto do abrigo, compreendeu algo que jamais esqueceria. Nem toda dor vem para terminar algo. Algumas vêm apenas para avisar que o céu está atento, e o nascimento ainda não era para agora. Depois daquela noite, nada voltou a ser comum. O corpo dela se recuperou rápido demais para a lógica médica. Em 2 dias, os exames estavam estáveis. O bebê, calmo. Os movimentos voltaram ao ritmo tranquilo de antes, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia. Tinha acontecido. Passou a sentir uma sensibilidade diferente ao redor. Não via coisas, não ouvia vozes. Era algo mais sutil, uma percepção. Como se certos ambientes pesassem mais que outros. Como se algumas pessoas chegassem carregando sombras invisíveis. Na semana seguinte, uma nova mulher chegou ao abrigo. Magra demais, olhar vazio, 7 meses de gravidez. Não falava quase nada. Colocaram-na no quarto ao lado. Na primeira noite, gritos atravessaram o corredor. A mulher acordava assustada, suando, tremendo, dizendo que alguém estava tentando pegar o bebê dela. Ninguém conseguia acalmá-la. Chamaram ela. Sentou-se na beira da cama, segurou a mão da desconhecida e disse apenas: "Respira comigo." A mulher chorou como criança. "Ele disse que eu não sirvo nem para ser mãe." Repetia. "Disseram que meu filho era castigo." Ela não discutiu, não argumentou. Apenas ficou ali. Minutos depois, o choro cessou. A respiração desacelerou. A mulher dormiu. A enfermeira observava da porta em silêncio. No dia seguinte, a mesma mulher falou pela primeira vez desde que chegou. "Quando você segurou minha mão, parecia que alguém ficou entre eu e tudo que me machuca." Ela engoliu seco. "Eu só fiquei." Mas sabia que não tinha sido só isso. Com o passar dos dias, começou a ser chamada para orar com outras mulheres. Não orações longas, não discursos religiosos, apenas presença, escuta, silêncio. Algumas diziam sentir calor, outras diziam sentir leveza. Uma afirmou ter sonhado com água limpa depois de conversar com ela. Ela começou a entender. O que havia tocado sua vida agora fluía através dela. Mas isso também chamou atenção indesejada. Um homem apareceu no portão do abrigo, perguntando por ela. Não era o pai da criança. Era alguém da antiga família dele. Veio com palavras mansas e intenções disfarçadas. "Só queremos conversar. Resolver as coisas em paz." A coordenadora negou a entrada. Naquela noite, ela sentiu novamente o alerta interno, o mesmo da manhã em que o corpo tentou entrar em parto. Algo estava se aproximando. Sentou-se na cama, colocou as mãos sobre a barriga e falou em voz baixa: "Seja o que for, eu confio." O bebê se mexeu forte, uma única vez. Do lado de fora, o vento começou a soprar diferente. As árvores do pátio se agitaram mesmo sem tempestade. Um presságio silencioso. Ela não sabia ainda, mas aquela seria a última semana antes de tudo mudar de forma irreversível. Porque o que estava para acontecer não envolvia apenas proteção, envolvia confronto. E dessa vez, não seria fuga. Na madrugada seguinte, ela acordou sem saber por quê. Não havia barulho, nenhum grito, nenhum sonho ruim. Mas o silêncio estava pesado demais. Sentou-se devagar na cama, sentindo o coração bater num ritmo estranho, como se estivesse respondendo a algo invisível. O bebê se mexia pouco, diferente do normal. Não era dor, era alerta. Levantou, caminhou até a janela do quarto e afastou levemente a cortina. O pátio do abrigo estava vazio, mas não quieto.
As lâmpadas externas piscavam. O vento parava e voltava sem padrão. A sensação era a mesma de quando alguém entra num lugar sem ser convidado. Ela fechou os olhos por um instante. E então sentiu, não uma voz audível, não uma imagem, mas uma certeza clara, firme, impossível de ignorar. Hoje alguém vai tentar tocar no que não lhe pertence. O medo veio rápido, mas não ficou. Foi substituído por algo novo. Uma calma densa, pesada, como chão firme debaixo dos pés. Vestiu um casaco, mesmo sem frio, e saiu para o corredor. 2 mulheres estavam acordadas, sentadas no sofá, inquietas. "Você também sentiu?" perguntou uma delas. Ela apenas assentiu. Pouco depois, ouviram o portão. Batidas fortes, impacientes. A coordenadora apareceu correndo, nervosa. "Tem um homem lá fora. Diz que precisa falar com você. Agora." O nome dela ecoou no corredor, carregado de tensão. Ela respirou fundo. "Eu vou." Tentaram impedir. Disseram que não era seguro, que chamariam a polícia, que esperassem o dia clarear. Mas algo dentro dela dizia que aquele encontro não podia ser adiado. Caminhou até o portão. Do outro lado, o homem parecia menor do que ela lembrava. Não fisicamente, por dentro, os olhos inquietos, a arrogância mal sustentada. "Você sumiu", ele disse. "Achou que podia fugir assim?" Ela o encarou sem ódio, sem medo. "Eu não fugi", respondeu. "Eu fui cuidada." Ele riu, um riso seco. "Por quem? Por esse povo aí? Por Deus?" Nesse momento, algo mudou. Não foi um vento, não foi luz. Foi o ambiente. O ar ficou denso. O homem engoliu em seco, sem entender por quê. As palavras começaram a sair truncadas. Você acha que ganhou alguma coisa? Grávida, sem dinheiro, escondida." Ela deu um passo à frente. E então disse, com uma voz que não parecia só dela: "Você não tem mais autoridade aqui." O homem empalideceu. "Quem você pensa que é para falar assim comigo?" Ela colocou a mão sobre a barriga. "Eu sou alguém que foi vista quando ninguém quis ver. E esse filho não nasceu para carregar vergonha." O homem tentou responder, mas não conseguiu. A garganta travou. O corpo recuou sozinho, como se algo invisível o empurrasse para trás. Ele deu 2 passos, depois 3. Virou-se e foi embora sem olhar para trás. Quando o portão se fechou, as pernas dela cederam. Sentou-se no chão, tremendo, não de medo, mas do impacto. A coordenadora correu até ela. "O que foi isso?" perguntou assustada. Ela respirava fundo, tentando entender também. "Não fui eu", respondeu, "mas passou por mim." Naquela noite, ela não dormiu, porque entendeu de uma vez por todas. A fome não foi o pior deserto que viveu. A gravidez não foi o maior risco. O verdadeiro chamado tinha começado agora, e não havia mais volta. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente, não mais forte, mas mais presente. Ela acordou com o bebê se mexendo como nunca. Um movimento firme, constante, como se confirmasse: "Estou aqui." O abrigo ainda estava em silêncio quando ela foi até o pátio. O céu tinha tons dourados, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu pressa. Sentou-se no banco de concreto e fechou os olhos. Foi ali que a memória voltou. O homem, o forasteiro. A forma como ele sempre surgia nos piores momentos. Nunca oferecendo dinheiro, nunca prometendo facilidades, apenas presença. E então a frase que ecoava dentro dela desde a noite anterior fez sentido. "Eu fui cuidada." Ela não tinha sido salva de tudo, mas tinha sido sustentada em tudo. Nesse instante, alguém se aproximou. Era a mesma funcionária do abrigo que meses antes tinha duvidado dela. "Tem alguém te esperando na recepção", disse. "É um homem." O coração dela acelerou, mas não de medo. Ele estava sentado, tranquilo, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. A mesma simplicidade, as mesmas roupas gastas, os mesmos olhos impossíveis de ignorar. Ela parou na porta. Não sabia o que dizer.
Não sabia se devia agradecer. Não sabia se devia perguntar. Ele foi o primeiro a falar. Você chegou até aqui. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu quase desisti. Eu sei, ele respondeu, mas desistir nunca foi o seu fim. Ela respirou fundo. O que vai acontecer agora? Ele sorriu com aquela paz que desarma qualquer ansiedade. O que sempre acontece quando alguém aprende a confiar. Você vai viver e vai ensinar outros a viverem também. Ela olhou para a barriga. E ele? O homem se inclinou levemente como quem honra algo sagrado. Esse menino carrega a resposta. Não só para você. O silêncio se instalou. Quando ela piscou, ele não estava mais ali. Mas a cadeira ainda balançava levemente. O parto aconteceu semanas depois. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi seguro. Quando o bebê chorou pela primeira vez, algo dentro dela se quebrou e se refez ao mesmo tempo. Ela chorou junto, não de dor, mas de alívio. A enfermeira comentou surpresa. Esse menino é forte. Ela sorriu. Ele aprendeu desde cedo. Ao segurar o filho nos braços, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Futuro. Não promessas vazias, mas caminho. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela acordou com o bebê quieto demais. Abriu os olhos, assustada. Ele estava acordado, olhando fixamente para um canto do quarto. Ela seguiu o olhar, e por um breve segundo, teve a impressão de ver alguém ali, em pé, observando, sorrindo. Os anos passaram. Ela saiu do abrigo, trabalhou, cresceu, nunca ficou rica, mas nunca mais passou fome. A casa simples sempre tinha alguém batendo à porta. Uma gestante, uma mulher ferida, alguém sem para onde ir. Ela nunca perguntava muito. Apenas repetia a frase que tinha mudado tudo. Entra, a gente dá um jeito. O menino cresceu ouvindo histórias. Não de medo, mas de fé. Um dia, já maior, ele perguntou: Mãe, quem foi aquele homem? Ela demorou a responder. Foi quem apareceu quando ninguém mais apareceu. O menino ficou pensativo. Ele ainda aparece? Ela sorriu. Mais do que você imagina. Algumas pessoas passam pela vida procurando milagres barulhentos, mas os verdadeiros chegam cansados, silenciosos, pedindo água. Jesus nunca entrou na vida dela como solução mágica. Entrou como sustento, e isso mudou tudo. Porque quando alguém aprende a confiar no meio da fome, no meio da dor, no meio da espera, essa pessoa nunca mais anda sozinha. E talvez, só talvez, se Jesus aparecesse hoje na sua vida, não seria para tirar tudo de você, mas para te mostrar que ele nunca saiu daí.